Olá, gente, bom dia! No vídeo de hoje, eu irei explicar para vocês, na nossa aula de língua portuguesa, um conteúdo muito importante e também muito interessante. Nós vamos aprender a parte de ortografia que nos ensina como usar os sinais de pontuações. Vamos lá. Primeiro precisamos conhecer, o conceito, o que são os sinais de pontuação, qual é a sua importância. Então, os sinais de pontuação são recursos prosódicos que conferem às orações ritmo, entoação e pausa. E também indicam limites sintáticos e unidades de sentido. Na escrita, eles servem para substituir, em parte, o papel desempenhado pelos gestos na fala. Esse papel vai garantir que o texto, a fala, a escrita, a frase, a oração tenha coesão, coerência e também uma boa compreensão da informação que está sendo transmitida, tá? E aqui, para quem tiver dificuldade em saber o que é um recurso prosódico, eu coloquei aqui para vocês lembrarem. Então, recursos prosódicos são ferramentas usadas na expressão oral que ajudam a transmitir a mensagem corretamente. Então, é isso que chamamos de recursos prosódicos. E também precisamos relembrar o que é uma coesão e uma coerência, que são fundamentais na construção textual. Lembrando que a coesão ela vai ser representada pelo conectivo, que é um elemento, uma palavra. São palavras utilizadas dentro da oração, dentro do texto, dentro da frase, para dar sentido. Ok? Para dar sentido e também para dar uma organização melhor na estruturação frasal. Ok? Então, a coerência vai ser justamente a relação lógica das ideias. Gente, essa relação, ela só é estabelecida quando há a presença da coesão. Então, isso significa que a coerência e a coesão, elas estão sempre juntas. Porque usando a coerência, vai ter coesão. Mas poderá ter algum momento em que o texto tenha coesão e não tenha coerência? Sim. O texto pode ter coerência e não ter coesão? Sim. Existem alguns exemplos que podemos sim ter a coesão, o elemento que está ali ligando termos dentro da oração, mas não tem sentido nenhum. Está fora de contexto. A coesão está ali, mas não está dando o sentido real ao contexto que está sendo apresentado. Ok? E também pode ter coerência, o texto pode ter sentido completo, mas não tem nenhuma coesão empregada. Então, isso pode acontecer. Quais são os sinais de pontuação? Primeiro vem o ponto, O ponto pode ser utilizado para. Então, a partir de agora,
nós vamos conhecer todas as regras, tá, que são estabelecidas para empregar cada pontuação na construção textual. O ponto final é usado para indicar o final de uma frase declarativa, tá? Quando eu declaro alguma coisa, eu estou afirmando, estou dando certeza, é uma declaração. Exemplo, acho que Pedro está gostando de você. Então, eu fiz uma declaração, tá? Eu falei, eu afirmei algo, tá? Embora que seja algo meio incerto, porque a frase aí tem achismo, tem o acho, mas é uma frase afirmativa, tá? Declarativa. Segundo exemplo, segunda regra, o ponto final ele também é usado para separar períodos, tá? Aí nós vamos relembrar dentro da oração, né? Dentro do texto, um período simples e um período composto. O período simples ele é formado por uma única oração. Período composto é formado por mais de uma oração. A gente consegue identificar a quantidade de períodos pela quantidade de orações. E conseguimos identificar a quantidade de orações dentro de um texto pela quantidade de verbos. Então, se a oração só tem um verbo, então eu só tenho uma única oração. Se só há uma oração, então eu só tenho um período. Então, vamos chamar de período simples. Então, o ponto final, ele também serve para separar períodos. Vamos lá, olha o exemplo. Ela vai estudar mais tempo. Vamos lá. Ela vai estudar mais tempo. Ainda é cedo. Então, aqui eu tenho duas orações. A primeira oração é ela vai estudar mais tempo. Deixa eu separar. E a segunda oração é ainda é cedo. Por que eu sei que aqui tem duas orações? Por conta da quantidade do verbo. Estudar é um verbo, que aqui vai estudar é uma locução verbal. E o verbo ser aqui na segunda oração. Então, se eu tenho duas orações, eu tenho dois períodos, que está sendo separado apenas por um ponto final. Deixa eu apagar para vocês analisarem aí o pontinho final. Tá vendo? Ela vai estudar mais tempo. Ponto, ainda é cedo. Usou o ponto aí para separar períodos. Então, eu tenho aí um período composto. Ok? Também podemos usar o ponto para abreviar palavras. Olha aqui. Exemplo. Vossa Excelência. Vossa Santidade, que são aí os pronomes de tratamentos, tá? Então, esse V com pontinho, o ponto está abreviando a palavra vossa. E o pontinho aqui no X está abreviando a palavra excelência. Então, vossa excelência. Na escrita, nós podemos fazer isso aí. Fazer essas abreviações utilizando o ponto. Então, essa é uma das regras do ponto final, né? Falei 3 regrinhas aí. Os 2 pontos. Primeira regra. Usamos os 2 pontos para iniciar fala de personagens. Vamos lá. Eu gosto de marcar para vocês entenderem melhor. Exemplo. Ela gritou. Essa parte aqui é a fala do narrador. Ela gritou.
Observe que depois da fala do narrador vem aqui esses dois pontinhos, que vai vir antes da fala do personagem. Por que eu sei que essa fala aqui é do personagem? Por causa do uso do travessão, tá? No discurso direto, tá? Textos que são dialogados, que têm diálogo, a fala do personagem ela vai ser sempre representada pelo travessão. Tá? E tem a fala do narrador. Ela gritou, ele falou, ele disse, ela sussurrou. 2 pontos. Abaixo vem o travessãozinho, como está aqui. Vá embora. Então, aqui é a fala do personagem. Então, os 2 pontos, ele é utilizado para iniciar fala de personagem. Ele também é utilizado para anteceder apostos ou orações apositivas, enumerações ou sequência de palavras que explicam ou resumem ideias anteriores. Gente, quando eu falo de anteceder, é que vem antes. A palavra já diz anteceder, ante. Olha aqui o ante. Que vem antes. Então, os 2 pontos também vai ser usado antes de apostos, orações apositivas, enumerações, tá? Ou sequências de palavras que vão ser utilizadas para explicar o que já foi falado anteriormente, ou também resumir ideias que já foram faladas anteriormente. Olha o exemplo. Esse é o problema dessa geração. Tudo isso que vem depois aqui, olha, vai explicar qual é o problema dessa geração. Qual é o problema? Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Então, os 2 pontos aqui, olha, ele antecede, tá? O aposto. O aposto é isso tudinho aqui, olha. Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Por que consideramos como aposto? Porque está explicando algo que já foi citado anteriormente. Esse é o problema dessa geração. Qual é o problema dessa geração? Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Outro exemplo. Anote meu número de telefone. Olha aqui os 2 pontos. E aqui o telefone. Então, isso aqui, ó, é justamente o complemento disso aqui. O número. Ok? Aí temos aqui também. Deixa eu tirar aqui o lápis. Aumentar um pouco para ver melhor. Anteceder citação direta. Vem antes de uma citação direta. Exemplo. É como disse Platão. O que foi que Platão disse? Olha aqui, ó. 2 pontos, tá? Vem antes de uma citação direta. Isso aqui tudinho é a citação de Platão. Por isso que está representado entre aspas, tá? Porque é a forma como Platão disse. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Ok? Então, por ser uma citação, antes deve ser representado por 2 pontos. E também a citação deve vir entre aspas. Ok? Deixe-me pegar aqui a borracha para a gente poder dar continuidade. As reticências. Usamos as reticências para indicar dúvidas ou hesitação. Vamos lá. Exemplo. Sabe, preciso confessar uma coisa. Olha, aqui a gente pode analisar o uso das reticências e o que eu acabei de explicar, olha. Os 2 pontos.
Naquela viagem gastei todas as minhas economias. Olha o aposto mais uma vez aí. Sabe, preciso confessar uma coisa. Esse sabe aí que ela usa, essas reticências, tá? Está indicando aí uma hesitação, tá? Quando sabe, ela está pensando ainda se vai falar ou não. Também é utilizado para interromper uma frase incompleta sintaticamente. Vamos lá. Talvez se você pedisse com jeitinho. Olha os 3 pontos. Esse com jeitinho teria algo a mais aí para complementar, tá? Só que a pessoa não quis complementar. Talvez se você pedisse com jeitinho. Então, para não complementar, talvez se você pedisse com jeitinho, eu poderia até lhe ajudar ou fazer alguma coisa por você. Mas ela não quis complementar, então usou os 3 pontinhos aí, tá? Então, é usado para interromper uma frase incompleta. Próxima regra. Também é usado para concluir uma frase gramaticalmente incompleta com a intenção de estender a reflexão. Vamos lá. Exemplo: pedofilia, estupros, assassinatos, pessoas sem ter onde morar, escândalos ligados à corrupção. Assim caminha a humanidade. Então, aqui, olha, a reticência, elas foram utilizadas, que são as reticências, elas foram utilizadas para concluir uma frase incompleta, tá? Escândalos ligados à corrupção. Teria mais coisas aí. Então, ela foi usada com o intuito de não completar a citação que estava sendo feita aí. Ok? Aí já foram direto. Assim caminha a humanidade. Não quiseram nem dar continuidade. Usaram as reticências. Assim caminha a humanidade. Vamos lá. E também utilizamos para suprimir palavras em uma transcrição. Exemplo: o Cristo não pediu muita coisa. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Então, essas reticências aqui, olha, significa que, tá vendo aqui? Ela dentro dos colchetes, dos parênteses, colchete não, dentro dos parênteses, ela foi utilizada para retirar, tá? Palavras ou até mesmo uma transcrição que poderia vir antes de ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Então, elas aí significam que tinha mais coisas para complementar aí. Então, ela foi usada para suprimir, retirar as palavras que poderiam estar aí, que também não foi colocado porque não seria de suma importância estar aí. Então, para não colocá-las, representaram apenas pelas reticências. Ok? Vamos dar continuidade. Deixa eu me baixar aqui para poder apagar. E a gente poder continuar. Os parênteses são usados para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo, datas e também podem substituir a vírgula ou o travessão. Olha o exemplo. Rosa Luxemburgo nasceu em Zamość, 1871. Então, nesse caso aqui, foi utilizado para representar o ano em que ela nasceu.
Outro exemplo. Numa linda tarde primaveril, meu caçula era um bebê nessa época. Ele veio nos visitar pela última vez. Então, numa linda tarde primaveril, ele veio nos visitar pela última vez. Então, esse meu caçula era um bebê nessa época. Então, aí, olha, foi utilizado para isolar, tá? Frases intercaladas de caráter explicativo, porque ela quis dizer que nessa época que alguém aí foi visitar, tá? Ele veio nos visitar, ela quis dizer que o caçula, né? Esse ele aqui, tá? Era um bebê. Numa linda tarde primaveril, ele veio nos visitar pela última vez. Então, ela está dizendo que o bebê ainda era o seu caçula, o seu filho mais novo, era um bebê nessa época aí, tá? Então, ela usou esse termo aí dentro do parênteses para, né, explicar, para dar uma explicação de como ele era nessa época aí. Ponto de exclamação. Em que situações devemos utilizá-lo? Primeiro, após vocativo, tá? É o termo utilizado quando eu faço um chamamento, quando eu digo: mamãe, vem aqui, por favor, mamãe, vem aqui, por favor. Ô, Eduardo, arrume o seu quarto, por favor. Então, esse Eduardo é o chamamento, é justamente o vocativo. Chamamos de vocativo porque fazemos esse chamamento. Então, é usado após vocativo. Juliana, bom dia. Eduardo, arrume seu quarto. Então, teve vocativo, no final, usa-se exclamação. Usamos também no final de frases imperativas. Exemplo: fuja. Não brinque com isso. Não faça isso. Não vá por aquele caminho. Então, usou uma frase imperativa. Gente, olha, as frases imperativas, elas são utilizadas para indicar ordem, pedido, conselhos. Então, é para isso que servem as frases imperativas. Então, se eu digo fuja, eu estou dando uma ordem. Fuja. Então, a frase é imperativa, então tem que usar exclamação. Usamos também após interjeição, tá? Que são frases que indicam surpresa, tá? Por exemplo, ufa, graças a Deus. Quando eu digo, ai, que dor, usei uma interjeição, tá? Então, quando que susto! Então, quando a frase, né, ela dá uma ideia de surpresa, de susto, né, de espanto. Então, eu tenho aí uma interjeição. Então, nas interjeições, também devemos usar o sinal de exclamação. E também utilizamos após palavras ou frases de caráter emotivo, expressivo. Quando eu digo assim, que lástima, que horror. Então, também utilizamos nesses tipos de frases. Ok? Temos também o ponto de interrogação. Quando devemos utilizar? Em perguntas diretas. Exemplo: quando você chegou? Eu estou falando diretamente com uma pessoa. Então, se eu estou falando diretamente,
eu tenho que usar o sinal de exclamação. E também usamos, às vezes iremos utilizar o sinal de interrogação, tá? Junto com o ponto de exclamação, para enfatizar o enunciado. Quando eu digo, não acredito, é sério? É sério. Então, eu posso usar aí também os dois, interrogação e exclamação, tá? Para enfatizar um enunciado. Temos também sinal de pontuação, vírgula, que, para ser sincera, esse é o sinal de pontuação que exerce o maior número de funções. Por isso que ele aparece em várias situações. Então, a vírgula, ela é usada para marcar pausas no enunciado, indicando que os termos por elas separados não formam uma unidade sintática, apesar de estarem na mesma oração. Então, vamos conhecer aqui as regras para empregar as vírgulas. Usamos vírgula para separar o vocativo. Marília, vá à padaria comprar pães para o lanche. Então, Marília, olha aí o uso da vírgula, tá? Está separando o vocativo. E eu já expliquei que o vocativo é quando a gente faz o chamamento, tá? Usamos também para separar apostos. Então, Camila, deixa eu pegar o lápis que para isso aqui vai ser importante. Camila, minha filha caçula, presenteou-me com este relógio. Qual foi o aposto que ela utilizou aí? Minha filha caçula. Porque está especificando quem é Camila. Observe, se você tirar essa parte que eu grifei e puxei a setinha e só colocasse assim, Camila presenteou-me com este relógio. Dessa forma, não saberíamos que Camila estaríamos nos referindo. Mas a partir do momento que eu digo Camila, minha filha caçula, agora eu sei a que Camila ela está se referindo. Minha filha caçula. Então, esse termo aqui, olha, é o que chamamos de aposto. Então, usamos a vírgula para separar aposto, tá? E quando ele é assim, especificador, está especificando, ele é separado entre vírgulas, ele fica entre duas vírgulas. Usamos também para separar o adjunto adverbial antecipado ou intercalado. Vamos lá. Exemplo. Os políticos muitas vezes visam somente os próprios interesses. Então, eu estou usando aqui, olha, o adjunto adverbial, que é justamente, né, que tem o adjunto adverbial, são dois elementos, dois termos, duas palavras, né, que são utilizadas com a função de indicar as circunstâncias do verbo, tá? Então, o adjunto adverbial vai estar junto de um advérbio. Então, muita é um advérbio de intensidade e vezes é o advérbio de tempo. Então, por isso que chamamos de adjunto adverbial, porque está sendo formado aí, olha, por dois advérbios. Então, se tem dois advérbios, um junto do outro, nós chamamos de adjunto adverbial, que dá a ideia, tá, de indicar a circunstância do verbo. Então, os políticos, se eu tirasse esse muitas vezes, os políticos visam somente os próprios interesses. Então, os políticos muitas vezes, olha aí, indicando a circunstância, muitas vezes
visam somente os próprios interesses. Então, quando estiver adjunto adverbial, tá? Antecipado ou intercalado, que nesse caso aqui ele está intercalado, então nós vamos separá-lo por vírgula, ok? A vírgula, ela apresenta muitas funções. Vamos dar continuidade com ela. Usamos também a vírgula para separar elementos de uma enumeração. Exemplo: meus bolos prediletos são os de chocolate, coco, doce de leite e nata com morangos. Tá? Então, aqui, olha, chocolate, coco, doce de leite, nata com morangos. Então, isso aí, gente, é uma enumeração da quantidade de bolos de minha preferência. Chocolate, coco, doce de leite, nata com morangos. Então, se há uma enumeração de elementos, tem que ser separados por vírgulas. Usamos também a vírgula para isolar expressões explicativas. Exemplo: faça um bolo de chocolate, ou melhor, de chocolate e morangos. Então, aqui eu usei um termo explicativo, uma expressão explicativa. Faça um bolo de chocolate, ou melhor, de chocolate e morangos. Ok? Também utilizamos para separar conjunções intercaladas. Exemplo: os deputados não explicaram, porém, o porquê de tantas faltas. Mas os deputados não explicaram o porquê de tantas faltas. Então, nós utilizamos também para separar conjunções intercaladas. A conjunção aqui, gente, ela é uma conjunção coordenativa adversativa, porque dá uma ideia contrária, uma ideia oposta. Usamos também para separar o complemento pleonástico antecipado. Havia no rosto dela ódio, uma ira, uma raiva que não possuía justificativa. Então, isso aqui é um complemento pleonástico. Havia no rosto dela ódio, uma ira, uma raiva que não possuía justificativa. Tá? Então, esse complemento pleonástico ele está antecipando. Você está reforçando, tá? Uma raiva que não possuía justificativa. Que raiva era essa? Ira. Ok? Vamos lá. Deixa eu me apagar aqui. Para a gente poder dar continuidade. Ainda sobre a vírgula, podemos usá-la para isolar o nome do lugar na indicação de datas. Olha o exemplo aqui. São Paulo, 10 de dezembro de 2016. Usamos para separar datas, tá? Usamos também para separar termos coordenados assindéticos. Então, quando trabalhamos orações coordenadas, nós temos duas classificações. Elas podem ser sindéticas, quando vêm separadas por conjunção, e podem ser assindéticas, quando elas não vêm separadas por conjunções. Então, aqui, ó, vim, vi, venci, de Júlio César. Nós temos aqui 3 orações. Por que temos 3 orações?
porque temos 3 verbos: vim, vi, venci. Tá? Então, essa oração aqui, nós temos aqui um período composto por coordenação. Por quê? Porque são orações independentes, que elas sozinhas, elas já têm sentido completo. Vim, vi, venci. Então, elas estão separadas por vírgulas porque são orações coordenadas assindéticas. Então, aqui é a primeira oração, segunda oração, terceira oração. Ok? Usamos também para marcar a omissão de um termo. Gente, omissão aqui é retirar. Marcar que algo foi retirado de um termo. Maria gosta de praticar esportes. E eu... Vamos lá, deixa eu marcar aqui. E eu de comer. Então, qual foi a palavra que foi retirada, omitida? Foi o verbo gostar. Maria gosta de praticar esportes e eu gosto de comer. Então, a vírgula aqui, olha. E eu, vírgula, gosto de comer. No lugar da vírgula, era para ser colocado o verbo gosto. E eu gosto de comer. Então, para não repetir o verbo gostar, então, foi colocado aí a vírgula. Também utilizamos antes da conjunção, como nos casos abaixo. Vamos ver aqui. Antes da conjunção. Exemplo. Quando as orações coordenadas possuem sujeitos diferentes. Exemplo. Os políticos estão cada vez mais ricos e seus eleitores cada vez mais pobres. Então, aqui nós temos orações coordenadas. Os políticos estão cada vez mais ricos e é uma conjunção coordenativa aditiva. Primeira oração, oração coordenada assindética. Segunda oração, oração coordenada assindética aditiva. E seus eleitores, tá? Além de ser uma oração coordenada, elas possuem 2 sujeitos, tá? Possuem sujeitos diferentes, tá? Os políticos e seus eleitores. Então, nesse caso, devemos utilizar a vírgula. Ainda sobre a vírgula, podemos utilizá-la quando a conjunção e repete-se com o objetivo de enfatizar alguma ideia, tá? Polissíndeto. Exemplo. Eu alerto e brigo e repito e faço de tudo para ela perceber que está errada, porém nunca me escuta. Então, quando a conjunção e repete com o objetivo de enfatizar alguma ideia, eu alerto e brigo e repito e faço. Então, aqui, ó, são várias ideias aí enfatizadas, ok? E ainda também é obrigatório utilizar antes da conjunção coordenativa adversativa. Quais são elas? Mas, porém, entretanto, todavia, no entanto, contudo. Então, antes de todas essas conjunções, é obrigatório utilizar a vírgula. Utilizamos a vírgula também quando a conjunção e assume valores distintos que não retratam sentido de adição, adversidade, consequência, por. Exemplo, teve febre a noite toda e ainda está muito fraca. Então, nesse caso aqui, o e, que é esse i aqui, a conjunção,
assumem valores que são diferentes, que não dão uma ideia de adição. Teve febre a noite toda, mas, porém, entretanto, todavia, no entanto, contudo, ainda está muito fraca. Teve febre a noite toda e ainda está muito fraca, tá? Então, aqui dá uma ideia de consequência, de adversidade, ok? Não está no sentido de adição. Usamos também entre orações para separar as orações subordinadas adjetivas explicativas. As orações subordinadas, elas são diferentes das coordenadas. As coordenadas, elas são independentes. As subordinadas, não. As orações subordinadas, elas dependem uma da outra para ter sentido completo. Por isso que chamamos de orações que são dependentes. Então, as adjetivas, elas vão assumir um valor de adjetivo. Exemplo, Amélia, que não se parece em nada com a Amélia da canção, não suportou seu jeito grosseiro e mandão. Então, é uma oração subordinada adjetiva. Amélia, olha aqui, que não se parece em nada com a Amélia da canção. Então, isso aqui está explicando o que foi falado antes. Amélia. A Amélia não suportou seu jeito grosseiro e mandão. Então, que Amélia? A Amélia que não se parece em nada com a Amélia da canção. Então, todo termo que eu grifei é a oração subordinada adjetiva explicativa. Então, nesse caso aí, elas devem ser separadas por vírgula. Vamos dar continuidade. Deixe-me só apagar aqui. Ainda sobre a vírgula. Nossa, vocês devem estar dizendo muita coisa, viu, da vírgula. Eu falei no início que ela apresenta muitas funções. Ela também é utilizada para separar as orações coordenadas sindéticas e assindéticas, com exceção das orações iniciadas pela conjunção e, tá? Então, qualquer oração coordenada sindética e assindética que não seja ligada pela conjunção e, que é uma conjunção aditiva, tá? É obrigatório colocar a vírgula. Pediu muito, porém, mas, entretanto, todavia, no entanto, contudo, não conseguiu convencê-lo. Então, aqui, ó, é uma conjunção. Esse mas é uma conjunção coordenativa adversativa. Nesse caso, pode usar a vírgula antes. É usada também para separar orações subordinadas adverbiais desenvolvidas ou reduzidas, principalmente se estiverem antepostas à oração principal, tá? A oração subordinada adverbial, ela tem valor de advérbio. Exemplo, a casa tão cara que ela desistiu da compra, hoje está entregue às baratas. Então, olha, oração subordinada adverbial. Tão cara que ela desistiu da compra, hoje está entregue às baratas. Então, a oração principal, tá? A casa, tá? Está sendo usada aqui para separar uma oração subordinada adverbial desenvolvida. Então, a casa, tão cara que ela desistiu da compra, hoje está entregue às baratas. É usada também para separar as orações intercaladas. Ficou doente, creio eu, por conta da chuva de ontem. Então, esse creio eu, olha,
ficou doente, creio eu, por conta da chuva. Então, ficou doente, primeira oração. Creio eu, por conta da chuva de ontem. Segunda oração. Então, são orações intercaladas. Ok? É usada também para separar as orações substantivas antepostas à principal. Quando me informarei, ainda não sei. Então, nós temos aqui uma oração subordinada substantiva, tá? A principal é essa, ainda não sei, quando me informarei. E a que é substantiva está vindo antes da oração principal. Então, a vírgula vai ser usada para separar orações substantivas que vêm antes da oração principal. Finalizamos aí a vírgula. Vamos agora para o ponto e vírgula. Utiliza-se o ponto e vírgula para separar os itens de uma sequência de outros itens. Por exemplo, para preparar o bolo, vamos precisar dos seguintes ingredientes: uma xícara de trigo, 4 ovos, uma xícara de leite, uma xícara de açúcar, uma colher de fermento. Observe que cada elemento desse citado um abaixo do outro, ele é separado por vírgula. Então, a vírgula aqui ela foi usada para separar os itens de uma sequência de outros itens. Ok? Utilizamos também o ponto e vírgula para separar orações coordenadas muito extensas ou orações coordenadas nas quais já se tenha utilizado a vírgula. Exemplo: o rosto de tez amarelenta e feições inexpressivas numa quietude apática era pronunciadamente vultuoso, o que mais se acentuava no fim da vida, quando a bronquite crônica de que sofria desde moço se foi transformando em opressora asma cardíaca, os lábios grossos, o inferior um tanto tenso. Então, Visconde de Inhomerim, Visconde de Taunay. Então, observe aí, tá? Que a oração, por ser extensa, já tendo sido separada por vírgula, foi importante o uso do ponto e vírgula aqui, olha. Ok? Então, nesse caso, é importante utilizar o ponto e vírgula. O travessão, não sei se lembram, mas quando eu expliquei os 2 pontos, eu também já expliquei o travessão. Mas reforçando, ele deve ser usado para iniciar a fala de um personagem no discurso direto. Exemplo, vamos lá. Aqui, ó, antes da fala vem os 2 pontos. Isso aqui é fala do narrador. Então ela diz: gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. Então isso tudinho aqui é a fala do personagem. E como é que eu sei isso? Pelo uso do travessão. Teve o travessão aí no início, é fala direta do personagem. Também é usado para indicar mudança do interlocutor nos diálogos. Exemplo: querido, você já lavou a louça? Sim, já comecei a secar, inclusive. Então, aqui, olha, foi utilizado o travessão para indicar a mudança das pessoas que estão falando aí, tá? São falas diferenciadas. Usamos também o travessão para unir grupos de palavras que indicam itinerários.
Exemplo, o descaso do poder público com relação à rodovia Belém-Brasília é decepcionante. Observaram aqui os itinerários? Indicam itinerários. Também utilizamos para substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas. Dizem que Elvis, o rei do rock, na verdade, detestava atuar. Então, aqui, olha, foi usado para substituir a vírgula, tá? Em expressões que são explicativas. Dizem que Elvis, na verdade, detestava atuar. Então, esse Elvis aqui não é qualquer Elvis, é o rei do rock. Então, o travessão aí está sendo usado para substituir a vírgula entre um termo que está sendo utilizado para explicar o que foi falado anteriormente. As aspas. Para que utilizamos as aspas? Para isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias, estrangeirismos, palavrões, neologismos, arcaísmos e expressões populares. Exemplo, a aula do professor foi irada. Então, esse irada aí foi empregado como uma gíria. Então, nesse caso, usa-se aí as aspas. Outro exemplo, ele me pediu um feedback da resposta do cliente. Então, esse feedback aí, tá? É utilizado no lugar de uma outra palavra, certo? Esse feedback é um estrangeirismo, uma palavra de origem inglesa. Ou seja, ele me pediu para me dar um feedback, ou seja, um retorno da resposta do cliente, que foi que o cliente disse, ok? E também é usado para indicar uma citação direta. Ia viajar, viajei, 34 vezes às pressas, bufando, com todo o sangue na face. Desfiz e refiz a mala. O prazer de viajar, essa de Queiroz. Então, nesse caso aí, tá? Foi uma citação do livro Prazer de Viajar, de essa de Queiroz. Então, se eu tirei uma fala de um autor, tá? Nós temos que reescrevê-la, escrevê-la ou em algum lugar, mas sempre usar as aspas. Por exemplo, eu vou postar no meu story ou do Facebook ou do Insta, ou colocar mesmo no status do WhatsApp uma mensagem que não fui eu mesma quem escrevi. Eu peguei de outra pessoa, de um pensador, de um autor, de um poeta, de uma poetisa. Então, se eu for pegar essa fala da mesma forma que ele escreveu no livro dele, na obra dele, e transcrever para essas redes sociais, eu não posso colocá-la sem as aspas, porque a fala não é minha. A fala é de outra pessoa. Entendeu aí agora? Então, se faz uma citação direta, tem que ser representada por aspas, e é importante também que seja colocado o nome de quem escreveu. E finalizamos aí a nossa explicação sobre o uso dos sinais de pontuação, ok? Tenham um bom dia. Tchau, tchau.